A paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estaremos estudando a terceira lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, quando estamos tratando sobre o livro de Efésios, a eleição da igreja. E hoje nós falaremos sobre eleição e predestinação. Vão surgir alguns termos que nós vamos explorar um pouco no dia de hoje. Aliás, hoje eu pretendo fazer uma coisa um pouco diferente. Eu pretendo explicar alguns termos que vão surgir e pretendo me deter nisso aqui: a interpretação pentecostal para eleição, predestinação, e vamos falar um pouquinho sobre presciência. E a maior parte do tempo quero me deter em alguns textos que aparentemente causam alguma dificuldade, dando a impressão de que existe uma eleição individual na Bíblia, ou seja, o fato de Deus ter escolhido algumas pessoas para serem salvas e outras pessoas para serem perdidas. Então nós vamos mostrar esses textos e vamos falar sobre esses textos. Muito bem. O termo eleição, ele se autoexplica. Eleição fala de escolha, e é exatamente isso. Deus escolheu. Qual que é a interpretação de eleição para os pentecostais? A Bíblia vai dizer que Deus nos elegeu nele. Isso está registrado em Efésios capítulo 1, verso 4, que nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nós entendemos que essa eleição, ela só é possível no Senhor Jesus. Existe eleição na Bíblia? Existe, mas ela só existe na pessoa do Senhor Jesus. É como se fosse um ônibus que está destinado, vamos colocar aqui, do Mato Grosso do Sul, e ele está destinado para chegar a São Paulo. Se alguém entra nesse ônibus, ele vai chegar a São Paulo também, porque o ônibus está destinado. Por isso que nos diz que ele nos elegeu nele. Se no meio do caminho alguém desce do ônibus, obviamente que não vai chegar a São Paulo. Se no meio do caminho alguém que não estava no ônibus sobe nesse ônibus, então ele está eleito, porque a eleição, ela é corporativa. A eleição é para o ônibus, é para um conjunto de pessoas que estão dentro desse ônibus. Essa eleição, ele é feita segundo a presciência de Deus. Presciência, já diz tudo, é antes, né? E ciência é conhecimento. Então é baseado num conhecimento anterior que Deus tinha daqueles que iriam responder favoravelmente a essa graça. Predestinação, destinar antes, pessoas que são predestinadas, foram destinadas antes. Isso se refere também à igreja. Na igreja, o Senhor Jesus predestinou. Aqueles que estão na igreja, eles estão predestinados à vida eterna. Quando foi feita essa eleição e predestinação? Antes da fundação do mundo. Como foi feita? Foi feita nele, baseado na presciência de Deus, ou seja, foi feita no Senhor Jesus, baseado na presciência de Deus. E para quê? Para a glória de Deus. Vamos dar uma olhada em alguns textos que aparentemente eles causam alguma dificuldade de interpretação e às vezes eles podem dar a impressão de que existe uma eleição individual, que Deus elegeu pessoas para se perderem e elegeu pessoas para se salvarem. Vamos começar por Isaías 45, no verso 6, vai dizer assim: para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Veja bem, dá a impressão que o texto está dizendo que Deus, ele faz o mal, que ele criou o mal. Conforme a gente for analisando os outros textos, a gente vai conseguir fazer uma conexão. Mas o que nós precisamos entender aqui? Existe um recurso na literatura hebraica, um recurso na escrita hebraica que é chamado de paralelismo.
Vamos colocar aqui existe um recurso na língua hebraica que é chamado de paralelismo. Paralelo, já diz tudo, né? São coisas colocadas uma do lado da outra. Uma rua que é paralela à outra, que nós temos uma rua, que nós temos outra rua, elas estão lado a lado. No tocante à escrita, a mesma coisa. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então, são recursos da língua hebraica. Pode ser um paralelismo antitético. Salmo 1, por exemplo. Bem-aventurado o homem que não anda. Vamos usar o mesmo esquema aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então perceba que os argumentos se invertem. E aqui, nesse texto, acontece a mesma coisa. Olha como tem um paralelismo aqui, ó. Eu formo a luz e crio as trevas. Então temos um paralelo entre luz e trevas. E depois o texto vai dizer assim: eu faço a paz e crio o mal. Porém, esse mal não é um mal moral. Não é como se Deus tivesse criado pessoas ruins, pessoas más, para serem destinadas ao inferno. É muito simples a gente compreender isso quando a gente vai para o livro de Jeremias, no capítulo 18, que nos diz assim, 18 verso 7. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então perceba que não é um mal moral. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, portanto, dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor, olhai, estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós, pelo que convertei-vos cada um do seu mau caminho e corrija a vossa conduta e as vossas ações. Então, o sinônimo para esse mal aqui é calamidade. E não o mal moral. Então, quando o texto diz que Deus cria o mal, não é que ele cria o mal moral, mas ele cria a calamidade para entrar em juízo com os homens, como o texto deixa claro aqui, que ele estava criando o mal contra o povo de Israel. Existe ainda um outro texto em Provérbios 16:4. O Senhor faz todas as coisas com um objetivo, até o ímpio para o dia do mal. Perceba que dá a impressão que Deus faz o ímpio para ir para o inferno. Quando a gente dá uma lida superficial, dá a impressão que é isso que Deus está falando, mas não é. Por que é que nós podemos afirmar isso? Vamos para Romanos capítulo 5, verso 6, para explicar esse texto aqui. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ora, se Jesus morreu pelos ímpios, Deus não criou o ímpio para o dia do mal. E como é que nós podemos interpretar o texto, então, que está afirmando que Deus criou o ímpio para o dia do mal? Quando a gente vê, por exemplo, a nação de Israel, quando ela se desviou do caminho do Senhor, a gente vê que Deus usou alguns instrumentos para corrigir Israel. O rei da Síria, por exemplo, foi um, que invadiu o reino norte, levou cativo o povo, escravizou o povo, tirou o povo da terra, colocou outras pessoas na sua terra, não usou de misericórdia para com o povo. Então Deus criou o ímpio, esse homem, para o dia do mal. A gente vê acontecendo isso também com o rei Nabucodonosor, quando invadiu o reino de Judá,
levou cativo o rei de Judá, levou cativo o povo. Ou seja, Deus criou o ímpio para o dia do mal, o mal, calamidade. Vamos ver outro texto. O que eu pretendo fazer aqui agora, aliás, o que eu já estou fazendo, é dar base para nós entendermos alguns textos que podem nos trazer dificuldade quando nós vamos falar de eleição e predestinação. Vamos gastar um tempo maior falando sobre isso, porque isso vai dar muita segurança na hora de a gente expor essa aula. Mateus capítulo 11, verso 25 diz assim: Por esse tempo, disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi da tua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Numa lida superficial sobre esse texto, dá a impressão que Deus escondeu alguma coisa aos sábios, para que eles não se salvassem, e revelou aos pequeninos, para que somente os pequeninos se salvassem. É como se tivesse um grupo aqui que fosse seleto, um grupo que fosse eleito, e Deus estivesse abrindo a salvação para eles e fechando para outros. Mas uma olhada aqui, e a gente consegue perceber que não é isso que o texto está dizendo. Quando ele diz assim, que escondesse essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos, o que é que o texto está nos afirmando? Que aquelas pessoas daquela época, saduceus, fariseus, que se diziam sábios, a porta da salvação se fechou para eles porque eles se consideravam sábios e não queriam aprender o que Jesus tinha para ensinar. Tanto é que o texto 29, o verso 29 vai dizer assim, o verso 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Verso 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por que aqueles homens estavam com a porta dos céus fechada, o reino dos céus fechado? Era porque eles tinham sido destinados para o inferno? Não. É porque eles se consideravam sábios e não conseguiam aprender aos pés do Senhor Jesus. E o texto vai nos dizer assim, que todos os que quisessem deveriam tomar o jugo e aprender do Senhor Jesus, coisa que os escribas e fariseus não estavam dispostos a fazer. Por isso que o reino dos céus estava fechado para eles. E tem mais um detalhe nesse texto. São só os pequeninos que são salvos? Não tem sábios? Não tem homens grandes? Não tem homens poderosos que são salvos? Então o texto evidentemente não está falando disso. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 46, nos diz assim: Paulo e Barnabé, porém, ousadamente disseram: Era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, visto, porém, que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor: Eu te fiz luz para os gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui é um texto que normalmente dá a impressão de que algumas pessoas foram destinadas para a vida eterna e outras não. Mas quando a gente vai ler o contexto, a gente percebe que não é isso que o texto está dizendo. Porque o próprio contexto esclarece. Era necessário que se pegasse a palavra de Deus primeiro a vós, visto, porém, que a rejeitais, aí eles foram para os gentios. E aí o texto vai dizer assim, e glorificava a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quais é os que foram destinados para a vida eterna? Os que não a rejeitavam. É isso que o contexto nos mostra. Vamos adiante. Marcos capítulo 4, verso 10. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram acerca da parábola. Ele lhes disse:
A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então Jesus lhes disse: não percebeis essa parábola? Como, pois, então entendereis todas as parábolas? Veja bem, a impressão que dá superficialmente é que Jesus tinha feito alguma coisa com os discípulos, tinha dado um poder especial para eles, um discernimento espiritual para eles, através do qual eles conseguiam compreender as parábolas e as outras pessoas não. Mas de maneira alguma é isso que o texto informa. Isso é tão verdade que a Bíblia vai dizer assim, quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram acerca da parábola. Os 12 também não tinham entendido a parábola. Então isso não significa que eles tinham o mistério da compreensão das parábolas porque eles eram eleitos. Muito pelo contrário. Por que é que eles conseguiam compreender as parábolas? Porque eles eram humildes e perguntavam para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai, no verso 13, o Senhor Jesus vai dizer assim: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Eles também não tinham entendido. Tem um verso que nos ajuda a compreender isso, que está em Atos, capítulo 28, verso 25, que é essa mesma profecia de Isaías. Vamos recordar a profecia aqui, verso 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes seja perdoados os pecados. Vamos lá, Atos 28, verso 20, a partir do verso 24, é a mesma profecia de Isaías. Alguns eram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não criam. Discordaram entre si e começaram a sair, havendo Paulo dito esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Vai a este povo e dize: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. Vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Então perceba aqui que o próprio texto vai dizer por que é que eles não criam. Pois o coração deste povo está endurecido e com o ouvido ouviram de má vontade. Então eles não foram impedidos de crer porque eles não estavam eleitos ou porque eles não estavam predestinados a crer. Eles foram impedidos de crer porque ouviram de má vontade. É isso que o texto vai nos dizer. Evangelho de São João, capítulo 12, verso 37, vai nos dizer assim: apesar de ter realizado todos esses sinais miraculosos na presença deles, ainda não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque, como Isaías diz em outra passagem, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Então perceba que é a mesma passagem que nós acabamos de citar em Atos 28. E lá nós já vimos que tem o porquê deles não crerem, porque eles ouviram com mau grado. Prosseguindo aqui, o verso 42 vai dizer assim: contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então perceba, o texto vai dizer que os ouvidos deles estavam fechados, que era impossível que eles crescem, mas a Bíblia vai dizer que muitas autoridades creram, e que nesse momento eles não falavam isso publicamente. Nós podemos até deduzir que o próprio Nicodemos era um deles, e que posteriormente se mostrou um homem mais ligado, mais aproximado com o Senhor Jesus, e a gente vê isso na questão da sepultura do Senhor Jesus. Vamos prosseguindo aqui, João capítulo 10, verso 25. Jesus respondeu: eu já vos disse
mas não credes. Os milagres que eu faço em nome do meu Pai falam por mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então dá a impressão que a pessoa está impedida de crer, porque ela não é das ovelhas do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus teria escolhido um grupo, esse grupo seleto, e somente aqueles que são desse grupo é que conseguem ouvir e entender a voz do Senhor Jesus. Mas vamos para o contexto. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Verso 27 vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O texto é muito claro quando diz: quem são as ovelhas do Senhor Jesus? Aqueles que ouvem a sua voz. Aqueles que não ouvem a sua voz não são as suas ovelhas. E pelo fato de não ser as suas ovelhas, eles não ouvem o que Jesus está falando. Isso é tão verdade que o verso 38 vai dizer assim. Verso 37. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Se porém as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu neles. Que sentido teria Jesus fazer um apelo desse, uma insistência dessa? Creiam, pelo menos por causa das obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim, se eles não poderiam crer de forma alguma porque eles não eram ovelha. Perderia completamente o sentido. Vamos para o último texto, que talvez seja o texto que traga mais confusão, mais dificuldade nesse sentido, porque uma lida superficial nele dá a impressão que existe uma eleição individual, ou seja, que Deus escolhe um para ser salvo, outro para ser perdido, um para ser salvo e outro para ser perdido. Romanos capítulo 9, vamos ler o capítulo todo praticamente, que vai nos dizer assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos que são meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes a adoção de filhos, a glória, a aliança, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descendem Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Não é por serem descendência de Abraão que são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Ele está fazendo uma referência aqui, Paulo está fazendo uma referência a Gênesis capítulo 17, que nós vamos dar uma olhada. Capítulo 17, verso 16, que diz assim: disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai tua mulher, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Perceba o seguinte: o texto afirma que Sara será mãe de nações e rei de povos sairão dela. Então, existe uma escolha? Existe, mas não é escolha individual. É a escolha de um povo, que é o povo de Israel. Então, nós temos que entender que a eleição na Bíblia, ela é corporativa, ou seja, é a eleição para um grupo. No Velho Testamento, essa eleição corporativa dizia respeito ao povo de Israel e hoje diz respeito à igreja. Por isso o texto que nós lemos no princípio vai dizer assim: ele nos elegeu nele, ou seja, Deus nos elegeu em Cristo. Elegeu quem? A igreja. Vamos ler também o verso 21 e diz assim: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. Que aliança que é essa? De formar uma nação. Essa que é a ideia. O que Deus está dizendo aqui? A minha aliança de formar uma nação não é com Ismael, a minha aliança é com Isaque. Prosseguindo aqui vai dizer assim: pois a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só Isaque nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido nem feito bem ou mal,
para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e rejeitei a Esaú. Perceba que o texto vai dizer que antes deles não terem feito nem bem e nem mal, eles foram eleitos. Mas quando a gente vai olhar os textos, a gente vai perceber que o texto não está se referindo a eles, mas às nações que se formariam a partir deles. O texto diz assim: o maior servirá o menor. Isso está registrado em Gênesis 25, verso 23. A partir do verso 22 nos diz assim: os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. Perceba que Deus não falou que tinha 2 crianças, falou que tinha 2 nações. E 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Então perceba que o próprio Deus está dizendo que são 2 povos, e um servirá o maior, o maior servirá o menor. Isso é tão verdade que na vida dos 2 a gente não vai encontrar Esaú servindo Jacó. Pelo contrário, a gente vai encontrar Jacó servindo Esaú. Vamos dar uma olhada em Gênesis 33, 3, quando eles se encontram depois que Jacó esteve no Val de Jaboque. O capítulo inteiro vai falar sobre isso, sobre esse encontro entre eles, e o verso 3 vai dizer assim: ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Ele quem? Jacó. Verso 5: depois Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são esses contigo? E ele respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Jacó está dizendo que ele era servo de Esaú. Verso 8: perguntou Esaú: que queres dizer com todo este bando que encontrei? Porque Jacó tinha mandado presentes antes que Esaú o encontrasse. Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mais uma vez chama ele de senhor. Verso 11: agora peço-te. Está pedindo alguma coisa, ou seja, está em uma situação desfavorável. Que aceites o presente que eu te trouxe, pois Deus tem sido bondoso para comigo e tenho de tudo, e insistiu com ele e ele o aceitou. Verso 13: respondeu-lhe Jacó: meu senhor, sabe que esses filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, todos os rebanhos morrerão. Chama de senhor mais uma vez. Verso 14: passe o meu senhor adiante do seu servo, e eu seguirei conduzindo-os pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Verso 15: respondeu Esaú: então permita-me deixar contigo alguns dos meus homens. Perguntou Jacó: para quê? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Então perceba que o texto lá de Romanos vai dizer que o maior servirá ao menor, dando a impressão que Deus já tinha escolhido esses homens e que eles não tinham como fugir desse destino. Mas o texto lá não está falando de vida eterna. O texto não está falando de salvação e perdição. O texto está falando de uma aliança que Deus fez com o povo através de Isaac. E o texto aqui está se cumprindo, ou melhor, o texto aqui não se cumpre na vida deles, mas se cumpre na vida dessas nações, desses povos. Porque Edom foi destruído, desapareceu como nação, e Israel, como a gente sabe, está aí até os dias de hoje. Verso 14 vai dizer assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. A injustiça da parte de Deus por quê? Em ter escolhido Isaque para fazer aliança e não ter escolhido o Esaú para essa aliança. Isso é tão verdade que o verso 7 vai nos dizer assim: não é por serem descendentes de Abraão que são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamado a tua descendência. Então nós vemos aqui uma aliança para ser descendência, para formar uma nação. Verso 15: pois ele diz a Moisés: terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Como é que nós compreendemos isso aqui? Analisando o verso 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Por quê? Paulo está encaminhando o pensamento dele para mostrar
que assim como Deus teve misericórdia do povo lá no deserto, Deus estava agora tendo misericórdia dos gentios e ia introduzir os gentios também na aliança, ia formar dos gentios a igreja. Então disse o Senhor a Moisés: farei tudo isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Por que é que Deus está dizendo isso? Porque no capítulo 33, a Bíblia vai nos afirmar que eles pecaram o pecado de idolatria e Deus se recusou a ir com o povo. O verso 33, verso 2, vai nos dizer assim: enviarei um anjo à tua frente e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que manam leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que eu não te destrua no caminho. Perceba que Deus está dizendo que se ele permanecesse com o povo, ele ia acabar destruindo o povo. E Moisés então vai interceder ao Senhor, vai clamar em favor do povo. A gente vê isso no capítulo 32, verso 33, e diz assim: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Por quê? Porque Moisés tinha pedido para Deus riscar o seu nome do livro. E ele culmina aqui dizendo: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. O que o texto está dizendo? Que eles deveriam ter morrido antes, mas Deus teve misericórdia deles. E agora lá em Romanos, quando Deus diz assim: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, Deus está tendo misericórdia da igreja, Deus está tendo misericórdia dos gentios, do qual ele viria a formar a igreja. Verso 16, lá de Romanos, vai dizer assim: assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O texto que nos diz sobre Faraó em Êxodo capítulo 3, verso 19. Antes, porém, é importante nós compreendermos o seguinte: quando ele diz assim, para isso mesmo eu te levantei, o que significa esse te levantei? Será que significa para isso mesmo eu te fiz nascer? Para isso mesmo eu te trouxe ao mundo? Dá a impressão, se nós interpretarmos dessa forma, dá a impressão que Faraó não teve escolha, que Deus trouxe Faraó já para ser perdido mesmo, já trouxe Faraó para não ter opção e não ter como fazer uma escolha diferente. Mas quando a gente vai analisar esse termo te levantei, a Bíblia vai dizer, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 1, verso 8, então se levantou um rei sobre o Egito que não conhecera José. Perceba o seguinte, o texto vai dizer que levantou-se um rei que não conhecera José. Significa que ele nasceu? Claro que não. Significa que ele chegou ao poder. Então, quando o texto lá em Romanos diz, para isso mesmo eu te levantei, não é te fiz nascer. É te levantei, te fiz chegar ao poder. Como que nós podemos confirmar isso? O texto vai nos dizer que antes de Deus endurecer Faraó, Deus já sabia que Faraó iria se endurecer. Êxodo capítulo 3, verso 19, quando Deus faz a chamada de Moisés para que Moisés liberte o povo, o verso 19 vai dizer assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Perceba que Deus está falando isso aqui para Moisés antes de ser dito na Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus já sabia. Então nós entendemos o quê? Que o Faraó, ele chegou ao poder mal. Ele era um homem mau, ele era um homem duro, ele era um homem ruim. Não foi que Deus fez que ele nascesse daquela forma e ele não tinha a opção de ser de outro jeito. O termo levantar significa chegar ao poder. Então ele já era um homem ruim, chegou ao poder daquela forma, se endureceu contra Deus.
Aí o capítulo 9 de Êxodo, verso 15, vai dizer assim: pois eu já poderia ter estendido a minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido destruídos da terra. Para isto, porém, te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então perceba o seguinte, Deus está dizendo que já poderia ter destruído o faraó, mas não destruiu. Por que não destruiu? Manteve até agora, para que o nome do Senhor fosse glorificado nele. Então não significa que faraó não teve opção. Não significa que faraó nasceu predestinado a se perder. Não é isso que o texto está afirmando. Voltando ainda em Romanos, como é que nós vamos entender isso, o fato de Deus dizer que faraó estava endurecido? Romanos capítulo 1, verso 28, vai nos esclarecer isso quando diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido, para fazerem coisas que não deviam. Então perceba o seguinte, primeiro eles se endureceram, não quiseram ter conhecimento de Deus, e Deus os manteve daquela mesma forma. Foi exatamente isso que Deus fez com o faraó. Verso 18 vai dizer assim: logo ele tem misericórdia de quem ele quer, e ele endurece a quem quer. O verso 19, alguém dirá então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Dirá a coisa formada ao que o formou, por que me fizeste assim? A impressão que dá é que existe uma eleição para a pessoa desde que ela nasceu. Mas vamos prosseguir o texto que a gente consegue entender. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? É claro que aqui Paulo tem em mente Jeremias 18. Vamos dar uma olhada lá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, ou contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, portanto, dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor, olhai, estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós, pelo que convertei-vos cada um do seu mau caminho e corrija a vossa conduta e as vossas ações. Perceba que o texto a que Paulo faz referência, ou que ele tem em mente quando ele diz assim, não pode o oleiro fazer o que ele quiser com aquela massa, o texto não fala de predestinação, muito pelo contrário. O texto fala que se Deus disser para uma nação que vai causar o mal contra aquela nação, ou seja, o juízo contra aquela nação, e aquela nação se arrepender, Deus também se arrependerá do mal. E o texto continua dizendo, se Deus disser que vai fazer o bem e aquela nação fizer o mal, Deus se arrepende do bem que ele prometeu fazer e vai fazer o mal contra essa nação. O texto não fala, em hipótese alguma, sobre predestinação. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. À primeira vista, dá a impressão que um vaso para a honra é um vaso que vai ser salvo e um vaso para a desonra é um vaso que vai ser perdido. Mas o texto não está dizendo isso. Por que é que nós podemos afirmar isso? Porque em 2 Timóteo também vai fazer a mesma explanação sobre vaso. 2 de Paulo a Timóteo 2,19 vai dizer assim: todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça.
Ora, numa casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Perceba que o texto está dizendo que alguém pode se apartar dessas coisas e se tornar um vaso para a honra. Se ele pode mudar a sua atitude e se tornar um vaso para a honra, é claro que Romanos não está se referindo a vaso de honra e vaso de desonra como pessoas que nasceram condenadas, pessoas que estão perdidas e pessoas que estão salvas. Prosseguindo aqui, ele vai dizer assim: e que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Então veja bem, a quem ele se refere quando ele fala que Deus suportou com paciência? Israel. Israel foi rebelde. E quem é que estava preparado para a perdição? O povo de Israel? Claro que não, os rebeldes. Mas Deus suportou com paciência aqueles rebeldes. A gente vai conseguir compreender isso quando ele vai dizer aqui, verso 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Dá a impressão que esses vasos de misericórdia já estavam predestinados para a glória. Não, senhores. O versículo seguinte vai nos esclarecer: os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. A quem ele se refere? À igreja. Deus está dizendo que aqueles vasos da ira são os vasos que foram rebeldes lá no deserto e que Deus suportou durante muito tempo para mostrar a sua misericórdia. Os vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Isso faz sentido, porque a igreja ela já estava, antes da fundação do mundo, predestinada para a glória. E Paulo vai dizer que somos nós, a quem chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Para nós fecharmos esse assunto, eu quero fazer menção de Romanos 11, que nos diz assim, verso 1: digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como clamou a Deus contra Israel: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, só eu sobrei, e buscam tirar minha vida. Qual foi, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Se, porém, é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram? Quem são os eleitos? A igreja. Israel como nação não alcançou. Israel só alcançou como? Crendo em Jesus pela fé, aceitando Jesus pela fé e se tornando igreja. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se a mesa deles em laço, em armadilha e tropeço e retribuição. Escureçam-se os olhos deles, para que não possam ver, e encurvem-se continuamente as suas costas. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para provocar ciúme neles. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso provocar o ciúme os do meu povo e salvar alguns deles. Pois se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no lugar deles, e feito participantes da raiz,
e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Se contra ele te gloriares, considera isso. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não te orgulhes, mas teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe também a ti. Considera, pois, a bondade e severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. De outro modo, também tu serás cortado. Então, como é que o gentio permanece na bondade de Deus? Aceitando Jesus pela fé. E permanecendo nessa fé, ele permanece na bondade de Deus. Verso 23. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Ora, vejam só, existe predestinação e eleição individual aqui? É claro que não, porque qual que é a ideia aqui? O texto vai dizer que eles foram cortados por causa da incredulidade. Não porque eles estavam destinados a alguma coisa. E aí o texto vai dizer assim, se eles não permanecerem na incredulidade, eles podem ser enxertados mais uma vez. E o texto ainda vai afirmar que se nós que somos oliveira brava, fomos enxertados e pegamos, imagina eles que são da própria oliveira. Eles também podem ser enxertados. Portanto, o texto aqui não fala sobre uma predestinação ou uma eleição individual, como se a pessoa não tivesse opção. Portanto, nós entendemos que a eleição e a predestinação, elas são bíblicas, elas existem, porém nós somos eleitos nele. Essa eleição é baseada na presciência de Deus, ou seja, Deus já sabe aqueles que vão reagir à chamada do Evangelho e Deus atua na vida deles para que eles se tornem igreja. Essa é a nossa interpretação pentecostal. Claro que surgem algumas dificuldades, porque surge uma pergunta. As pessoas que defendem a teoria dessa eleição individual, dessa predestinação individual, eles perguntam o seguinte: se é uma eleição baseada na presciência divina, Deus deixa de ser soberano. Porque se ele só pode predestinar aquele que ele, na sua presciência, entendeu que creria, ele deixa de ser soberano. É isso que eles defendem. Mas isso é assunto para um outro dia, porque o nosso assunto aqui foi para mostrar então como é que a interpretação pentecostal se dá na eleição e na predestinação. Se essa aula foi relevante para você, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Deus te abençoe.